Vamos iniciar a gravação. Vamos escrever amanhã. Estão me ouvindo? Então, vamos lá. Dentro do nosso planejamento, que nós temos de escolhas, como a gente falou, e de gerenciamento, e olha o quanto é importante vocês seguirem e executando o mínimo de pesquisa possível, porque vocês vão chegar agora um passo a passo de aula e pode embolar tudo das informações que está sendo passado para vocês. Vai virar uma overdose de informação sem entendimento. Quando eu perguntar, entenderam? Tá claro isso? Também é importante que esclareça, porque para entender o de hoje, é necessário que vocês tenham entendido as aulas de ontem, né? Então, eu espero que pelo menos vocês tenham reassistido as aulas que foram passadas. É o esforço de vocês que vai fazer a diferença, não o meu. Ah, o Vitor disse que pode traduzir. Ainda bem, Vitor, eu achei que você não estava entendendo nada aqui do que eu estava falando, que eu tinha esquecido de colocar. Chega, suei frio. Vamos lá, então. Hoje, nós temos algumas opções de plataformas para utilizar, tá? Uma das coisas mais importantes, tá, que a gente precisa entender dentro do planejamento é o tamanho do risco que eu quero correr, é o tamanho do prazo que eu quero executar e quais são as vantagens e desvantagens desse processo, tá? Primeira coisa, nós temos duas plataformas que elas são do mesmo dono, né, que é a Stokit e Binomo. Eu vou explicar um pouco sobre a Stokit e a Binomo e também vou explicar sobre a Casa Trader, que são as plataformas que atualmente eu estou operando, ok? Cada plataforma, ela tem o que a gente chama de termos e condições da própria plataforma. E regras, e vantagens e desvantagens de cada plataforma. E é óbvio que quando eu for fazer o meu operacional, é extremamente de suma importância que o meu gerenciamento esteja planejado e que eu possa, dali, seguir o meu operacional, tá? Possa fazer o que eu tenho que fazer sem a necessidade de mudar o meu plano no meio do percurso, porque eu não conhecia as minhas ferramentas. Então, quando eu estou falando de plataforma, eu estou falando de ferramenta. Nessa ferramenta está incluso a plataforma, o meu computador, a minha internet e tudo mais que eu tenho para estar operando. Tá claro isso? Qualquer coisa que falte, o gerenciamento, o planejamento e as minhas ferramentas de trabalho não esteja 100% desenhado, isso vai me tornar um amador. E ainda que os meus resultados sejam positivos, eu posso declarar a vocês que foi por sorte e não foi por operacional, estratégia e planejamento. E a grande chance de vocês fazerem dinheiro por sorte e se acharem profissionais é muito grande. Por quê? Porque as estratégias é assertiva e porque a plataforma com o gerenciamento, isso tem um grau de assertividade muito grande. Mas mesmo que vocês estejam consistentes, isso não diz o quão vocês são profissionais e o quão vocês são amadores, tá? É importante que eu entenda as regras de todas as plataformas que eu estou operando através dos termos e condições e as suas regras também primárias, ok? Então, eu vou falar um pouco das globalizadas, tá? As regras gerais de cada plataforma, para que depois vocês não falem, ah, minha conta foi bloqueada, ah, fiz isso, ah, fez aquilo, e não entenda. Então, isso, inclusive, é mais importante do que já ir para a estratégia, porque você pode fazer milhões, se você infringir uma das regras na hora de sacar, você vai ser proibido de sacar, tá? E aí você vê aquela pancada de reclamações no Reclame Aqui, e, na verdade, essas reclamações... Um gelo para mim. Essas reclamações, as suas 99% é por mau uso e falta de ler os termos e condições de uma ferramenta de trabalho, tá? Então, eu vou resumir essas ferramentas e depois vou falar os prós e os contras das plataformas ao qual eu utilizo, ok?
Se alguém quiser perguntar sobre qualquer outra plataforma, alguma coisa, pode falar, porque eu estudei mais de 52 plataformas para escolher as que hoje eu opero, tá? Vamos lá. No nosso país, nós não temos a regularização da CVM, tá? Mas nós temos a regularização da AML, que é o órgão regulamentador da lavagem de dinheiro do país, ok? Não é proibido, não é proibido o operacional de opções binárias no Brasil, tá? Não é proibido. A maior prova disso é que dentro das plataformas, elas mesmas têm convênios e parcerias, porque a plataforma é uma empresa privada, né? A partir do momento que ela é uma empresa privada e tem convênio, contrato com alguma instituição pública, a gente diz que ela tem um convênio, não é nem contrato, é um convênio. Então, ali dentro você faz transferência do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Por que que eu utilizo esses dois bancos? Porque são bancos governamentais. Então, você pode tanto transferir quanto sacar da plataforma direto para esses bancos, né? Então, ela não é proibida, e essa é uma das maiores provas que ela não é proibida, tá? Pelos convênios e contratos que ela tem. O único banco que não tem convênio e não tem contrato é o PagSeguro. Porém, todavia, você pode sacar para o PagSeguro se você tiver a chave Pix. Aí você pode sacar. Se seu CPF, seu e-mail, seu telefone for do PagSeguro, pode. O que você não pode é colocar os dados do banco, tá? Do banco PagSeguro para fazer como se fosse um TED, uma transferência. Mas via Pix pode sacar, tá? O único banco, Sicredi, Sicob, todos têm, tá? Que a gente não pode fazer é PagSeguro. Não sei por quê, não fui atrás, até porque eu não tenho PagSeguro, não me interessa, então tá tudo certo. Não fui entender porque PagSeguro não faz parte, porque que eles não conseguiram fechar, também nunca perguntei. Posso até perguntar a título de curiosidade para gente. Mas é o único banco que não está em nenhuma plataforma, porque eu não sei, mas posso averiguar. Ok, então, regras. Eu só posso depositar na plataforma através do meu CPF. E eu só posso sacar dinheiro através do meu CPF. Essa é uma regra geral. Eu não posso ter dois acessos da minha plataforma em ID diferentes e nem IP. ID, IP, internet e computador. Precisa que isso seja da mesma sempre. É como se fosse um banco, tá? Eu tenho um banco e esse banco só pode ser acessado ali de um aparelho. Se outro aparelho for acessado, alguma coisa assim, possivelmente eles vão dar um bloqueio, tá? Primeiro administrativo e depois um bloqueio definitivo. Porém, eles não ficam com o seu dinheiro, ele te devolve, agradece e diz que você não é um cliente que eles querem manter ali. Exatamente como o banco faz, tá? Professora, mas eu estou com o meu computador e resolvi trocar. Acesso duplo. Eu não posso. Eu opero eu e a Dani, minha esposa, meu filho. Miguel não pode utilizar o meu computador, meu aplicativo no meu computador, para acessar a conta dele e operar, porque o computador dele quebrou, alguma coisa do tipo. Não pode, porque eu já acesso no meu, tá? Isso não pode acontecer. Depósitos são feitos através da minha conta. Eu só posso ter uma conta por CPF. Eu não posso ter duas contas ou duas contas na Binômio. Eu só posso, ou em qualquer outra plataforma, ter uma conta por CPF, da mesma forma que acontece com conta bancária, tá? Eu não posso ter duas contas no mesmo CPF. Eu posso ter uma conta no meu CPF em cada plataforma. Tá claro até aqui? Sim, eu só tenho uma dúvida. Diz. É, eu posso usar o meu celular e o no computador, um exemplo, a Casa Trader, quando estava tendo copy. A Casa Trader estava logada no meu computador, mas também estava no meu celular.
E aí Não, ele pega isso como é acesso acesso duplo? duplo. Lógico, duplo. Se você estiver no seu computador, próximo ao seu computador e na internet, onde o seu computador está logado, por exemplo, estou aqui em casa, estou operando, estou usando o meu celular e o meu computador, na mesma localização e no mesmo IP de internet. Aí eu posso, não é dado como acesso duplo. Mas o que que vocês fazem? Vocês não têm o hábito de sair da plataforma, nem pelo computador e nem no telefone. Vocês só fecham no xizinho, não clica em sair. Então, quando você deixa isso e seu computador estiver ligado ou alguém ligar, a sua plataforma está logada. E no seu celular também. Quando eu falo, gente, não pode acessar o COP enquanto eu estou operando. Aí vocês dizem, não, professora, eu não estou acessando, não, eu só vejo a notificação. Se você está vendo a notificação, significa o quê? Que a sua conta está o quê? Logada. Porque se ela não tiver logada, não vai chegar a notificação. Correto? Correto. E aí você sai de casa com o seu celular, chega, seu celular entra no outro Wi-Fi ou no 3G. E seu computador está ligado e está logado, você não clicou em sair e a sua identificação de localização é totalmente diferente e distante da sua casa, aí é acesso duplo, tá? E como faz para corrigir isso? Possivelmente eles não te avisam, porque não é de interesse deles avisar, mas no dia que você fizer dinheiro, você vai ser avisado na hora do saque, quando o seu saque for bloqueado. Aí eles vão dizer, olha, você infringiu a lei tal, a regra tal, do artigo tal, do termos e condições, efetivou um acesso duplo e sua conta foi bloqueada. Foi o que aconteceu com a sua mãe, porque ela tentou pagar pela conta de sua avó. Lembra? Uhum. Então não pode. E aí eu falo no COP, gente, não, professora, eu não estou acessada, eu só vejo a notificação. Eu chego e reviro. Você está vendo a notificação de alguma coisa, é porque você está acessado nessa coisa, né? Essa coisa não está deslogada. Desloga seu Instagram, seu e-mail e vê se vai chegar alguma notificação para você. Não vai. Se chegou, é porque você está logado. E isso atrapalha. Ok? Não pode. Só se você tiver no mesmo IP e na mesma localização. Ah, mas eu só acessei na conta de treinamento. Não pode acesso duplo, não é operação dupla, é acesso duplo. Acessou treinamento ou não, você acessou a plataforma. Você está infringindo a regra. Não pode acesso duplo, ok? Normalmente, eu passei uma vida inteira falando para os meus alunos que não pode no computador, porque realmente não pode, nem no celular também não pode, e já falava também que não pode internet diferente. Por quê? A partir do momento que, por exemplo, a conta aí do João foi bloqueada por acesso duplo, ele fez alguma cagada aí, acessou duplo, ou sei lá, tentou fazer um depósito através da conta de terceiros, alguma coisa, por algum momento ele acessou a plataforma e fez algo de errado. Se eu sou amiguinha do João, vou lá para a casa do João e decido operar na casa do João. O João me passa o Wi-Fi da casa dele para que eu possa fazer a operação, ok? Junto com ele lá. Quando eu acessar a minha plataforma num Wi-Fi que foi que foi identificado por algum tipo de fraude do sistema, automaticamente as contas que foram acessadas no Wi-Fi vai ser bloqueadas também, porque a plataforma entende que é o João tentando operar pela conta da Maria, da Ingrid, de quem quer que seja que acessou. É como se o João fosse bloqueado e ele ainda quisesse utilizar dos benefícios da plataforma. Então, se a conta do João foi bloqueada, e o acesso foi feito através do Wi-Fi que ele estava utilizando e o 3G dele, todas as contas que ele acessar ali vão ser bloqueadas. Essas pode ser, se a plataforma quiser, né, através do contato que eu tenho deles, pode ser que eu consiga desbloquear a conta que foi utilizada no acesso. Mas isso pode ser se eles quiserem, tá? Se eles não quiserem, possivelmente isso está ligado ao lucro, tá?
eles não querem pagar, eles não vão pagar. E vão excluir a sua conta porque está nos termos e condições, né? Então, você não se planejou, não preparou, não conhece as regras da plataforma que você opera, então o seu risco está aí, você está através de roleta russa, tá? Então, se eu manchei o meu Wi-Fi e meu 3G para operação e acabei bloqueando a conta porque fiz uma merda. Esse Wi-Fi e esse 3G, ele está contaminado. Quem acessar nele, ou no 3G ou no Wi-Fi, vai bloquear. Então, o que que eu sempre falei para os meus alunos a vida inteira? Se vocês pegarem minhas lives no YouTube, vocês vão ver dizendo, não pode acessar um Wi-Fi diferente. Inclusive, providencie um modem ou acesse só pelo seu 3G quando for operar. Qualquer coisa, leve a sério o seu material de trabalho, porque não pode acessar. Tanto que aqui na minha casa, eu não dou o Wi-Fi que eu utilizo nas minhas operações nem para o meu filho, tá? O Wi-Fi aqui é meu, exclusivo meu e ponto, acabou. E aí os outros é entregue para quem tem que entregar, e dois Wi-Fi que tem aqui é passado direto para a plataforma, que é um Wi-Fi de mentor. Então pode haver mais acessos. E se alguém cagar na conta, esse Wi-Fi não entra para essa contaminação toda, tá? Porque eu sou mentora. Ok? Tá claro? Então vamos lá. Na casa da Beatriz, opera a Beatriz, a mãe, o pai, o irmão e o marido. Se um deles cagar na conta, todos os outros vão sofrer bloqueio também. A chance é real de que aconteça, tá? Eu, como eu não gosto de correr risco, eu tenho o meu moldezinho só para mim, um Wi-Fi só para mim, para não ficar na mão de ninguém, tá? Então, existe essa possibilidade também. Por isso que eu falo que não pode utilizar Wi-Fi, principalmente Wi-Fi público. A gente fala, professor, eu fui lá na Lan House operar. Você não sabe quem operou na Lan House, se alguém acessou essa plataforma, se a conta tá, é um acesso que você não tem. Aeroporto, café, essas coisas, eu não acesso, tá? Pode? Pode, se ninguém tiver cagado nesse Wi-Fi. Se tiver cagado, já era a sua conta. Você já entra para uma lista vermelha, ok? Tá claro isso? Nenhuma dúvida mais? Ingrid, só uma questão. No caso de trocar de máquina, mantendo o mesmo Wi-Fi, tem algum Não problema? tem problema, porque você vai estar na mesma localização e no mesmo Wi-Fi, e aí você vai estar acessando sempre aquela máquina agora, entendeu? Então, automaticamente eles entendem que você renovou o seu computador, tá? O que não pode é acesso aqui, acesso no trabalho, acesso na máquina diferente, acesso ali, acesso acolá, e aí vai, entendeu? Sim, Isso não entendi. pode, tá? Se eu for acessar no trabalho, eu posso acessar, por exemplo, o Wi-Fi do meu trabalho? Se você tiver a sorte de ninguém mais ter acessado e feito merda, pode. Se alguém acessou e fez merda, você se lascou junto, tá? Então, sugiro que não faça. Agora, eu vou levar o meu notebook. Eu não posso acessar no computador do trabalho. Bloqueio, ok? Sempre o mesmo computador, ou sempre o mesmo Wi-Fi, ou sempre a mesma localização, tá? Quando Certo. você. E outra coisa, eu tenho dois, três computadores, vou ficar acessando a minha conta. Por exemplo, aqui em casa eu tenho, ao todo, acho que são cinco notebook, dois tablets e dois computadores fixos. Eu tenho o computador do meu gráfico, do meu operacional, tá? Eu não uso ele para nada, para nenhuma outra coisa, ok? Eu não brinco com isso, porque eu não posso perder minhas contas. Então, essa é a minha ferramenta de trabalho e eu tenho que cuidar dela da melhor forma possível, ok? Certo. Então, escolher a ferramenta de trabalho é importantíssimo. E a ferramenta inclui computador, mouse, nós vamos falar dele também. Mouse não tem nenhum tipo de proibição dentro da plataforma, você pode usar qualquer mouse, mas, como eu acabei de dizer, algumas estratégias, um milésimo de segundo faz diferença. Então, os mouses de preferência com fio, tá? Para poder ter uma resposta imediata, e de preferência game, porque a resposta é mais rápida. Então, um milésimo de segundo pode fazer diferença dentro de um operacional, tá? E uma diferença gigantesca. Então, é importante que tenhamos mouses de fio e de preferência game do melhor ali. Isso faz parte do nosso material de trabalho, ok? Internet, computador,
cuidados pessoais com a conta, entender os termos e condições do que a gente está falando, não infringir regra, se sentir que fez alguma coisa de errado, comunicar a mim, e eu posso tentar falar com o direto com o gerente, ou até mesmo através do chat, tá? Para que vocês tenham uma prova de que eles disseram que mesmo através daquele erro você pode continuar operacional, printa aquela conversa, tá? E guarde. ID e e-mail. ID é a identificação que vocês têm ali da plataforma. É importantíssimo que eu tenha essa identidade, um print, anotação desse ID, porque caso haja um bloqueio de conta, vocês não têm mais acesso à plataforma. E aí, como é que vocês vão dar a identidade da conta de vocês para poder resolver algum problema, tá? Então, eu preciso tirar uma foto, um print, anotar em algum lugar o ID de cada plataforma que eu utilizo para operacional, porque é a carteira de identidade da minha plataforma, certo? Ok? Essas são as regras gerais de toda e qualquer plataforma. Essa é a regra geral de toda e qualquer plataforma. Agora a gente vai para as regras individuais de cada plataforma e eu sugiro que vocês anotem isso para relacionar ao gerenciamento de vocês e ao planejamento para escolher qual plataforma vocês querem operar. Professora, você não vai dizer para a gente? É claro que não. Vocês são muitos e aí eu vou dizer os prós e os contras e mediante o gerenciamento e o planejamento que vocês executaram de vocês, vocês vão ver qual é a plataforma que melhor encaixa para a posição que vocês têm que fazer. Tá claro? Eu me sinto tão só nesse grupo, Tá Claro. claro, não se sinta só. tão abandonado. Eu acho que é por isso que eu estou tendo problemas de saúde, que eu estou com imunidade baixa, porque eu estou sentindo muito abandono. O médico falou. Vou mandar aqui para vocês no grupo. Falou, isso é carência, porque o povo não te responde. Sua esposa não te dá carinho, seu filho te maltrata. É isso que ele disse, meu problema de saúde. Mandar aqui. Oxe, Oxe. Ok, então. E aí nós temos os diferenciais. Gente, Binomo e Stokit são as duas plataformas que a gente opera. Elas são idênticas, é do mesmo dono, então é as mesmas regras, tá? Porém, eu posso ter uma conta na Binomo e posso ter uma conta na Stokit no mesmo CPF. Um dos objetivos deles, abrirem uma segunda corretora, era exatamente para que as pessoas não precisassem ter conta em uma segunda ou uma terceira corretora, pudesse utilizar a corretora deles. Então, às vezes eu quero fazer uma operacional em uma e uma alavancagem na outra, por exemplo. E aí eu não posso ter duas contas, eu vou buscar outra corretora. Então, algumas plataformas criaram duas plataformas. Então, por exemplo, o Binômio Stokit é a mesma, então é as mesmas regras, os mesmos, tudo que eu vou explicar aqui. E que Option e Xnova também é as mesmas plataformas, as mesmas regras e assim vai, tá? Então, o que eu vou passar para vocês aqui serve tanto para Binomo quanto para Stokit. Uma das vantagens melhores de toda e qualquer outra plataforma que a Stokit ganha e a Binomo ganha disparadamente, tá? É os torneios, tá? É os torneios. Então, os torneios da Binomo e da Stokit, eles são os melhores pagadores, tem os melhores premiações, ok? Só um minuto, gente.
Oi, gente, boa noite. Desculpa aí, voltei. Ok? Então, a melhor plataforma que nós temos para as questões dos torneios são a Binômio Stockit. Ela paga esse volume de premiação, 197 mil e assim vai. E o que nós precisamos para participar desses torneios? Quando você chega no VIP, no Prestígio, você entra de forma gratuita. E como é que funciona esse torneio? É como se fosse a conta de treinamento, tá? Todo mundo recebe o mesmo saldo e as pessoas que ganham dinheiro nessa plataforma, ficam nos melhores lugares, eles dividem esse prêmio aí entre 10, 15, 20, 30, depende da regra de cada torneio, mas é o que paga maior valor, tá? Então, as outras ficam em $2.000, $1.000, $5.000 e assim vai. Essa daqui não, a gente chega aí na casa de 200, 300, tem torneio até de meio milhão. E isso é legal, porque a gente pode usar os torneios para mesa operatória sem precisar gastar R$ 1. A gente só pega o saldo, faz a mesa operatória e possivelmente a gente vai ter uma conta ganhadora e aí divide um prêmio desse aí de 197 mil sem usar nenhum centavo para poder participar quando as contas forem prestígio. Quando não for, a entrada é em torno de 20, R$ 30, no máximo R$ 50 de participação. Então vale muito a pena, porque a gente consegue produzir bastante coisa se a gente fizer aí um bom gerenciamento e planejamento utilizando as contas que tem. Lembrando que cada pessoa tem 2 contas, porque os mesmos torneios que está disponível na Stockit está disponível na Binômio. Então, a gente pode fazer a mesa operatória, fazer algumas coisas que a gente vai chegar no resultado legal e pelo menos 2 contas, 3 contas vai estar no meio das ganhadoras. E aí o resultado é muito bom, porque o valor dos torneios é grande. As outras plataformas não têm esse valor de torneio, tá? Então, o Binômio Stockit é a melhor. Aqui são os métodos de pagamento, tá? De depositar. A gente tem Pix, PicPay, Binance Pay, boleto rápido e assim sucessivamente vai ter uma próxima página aqui que fala também das carteiras que a gente pode estar utilizando. O que eu sugiro? Sempre o Pix, porque você pode sacar para Pix. E o Pix não precisa ser para a mesma conta que você depositou, mas é interessante que você utilize. Por exemplo, fiz um depósito através do PicPay. Tá? Mesmo que seja através do PicPay, utilize o Pix do PicPay, não o PicPay, tá bom? E aí, nesse momento, você consegue transicionar o saque também para qualquer banco que esteja dentro do seu CPF. Tá? O saque só pode realizar dentro do seu CPF. Também pode ser feito através de transferência bancária. E aí você vai clicar aqui, vai aparecer todos os bancos que tem, mas ainda assim eu prefiro o Pix, porque eu acho o trâmite mais fácil depois para saque e mais rápido, tanto para cair dentro da plataforma, quanto no momento do saque também, ok? Tá claro aqui para todo mundo? Sim. Outra coisa também, que é uma vantagem maior da Binomo e da Stockit, são os depósitos. Independente de você ter um mentor que vai te proporcionar o código aí dos bônus, todos os depósitos que você fizer acima de R$ 250, você sempre vai ter uma margem de bônus. Então, por exemplo, se eu depositar R$ 250, eu vou ter um bônus aqui, ó, de 20%. Então, eu já ganho R$ 50 e minha conta já vai para 300. Se eu depositar 500, esse bônus aumenta de 20% para 30%. Então, de 500 eu já vou para 650. Se eu depositar 1.250, a partir desse valor eu já tenho 40%. Então, eu já ganho R$ 500 automático no meu depósito. Se eu depositar 2.500, eu passo a ganhar 50% acima desse valor, tá? E aí, a minha conta de 2.500, meu saldo já seria acreditado 3.750. Se eu deposito 5.000, esse bônus já é de 60%. Então, eu já começo a minha banca aqui de 5.000, ganhando mais 3, eu já vou para R$ 8.000 de banca, tá? E se eu deposito acima de 15.000, eu já ganho 70%. Esses bônus são fixos, tá? Todas as vezes que você for depositar, ele tem esses bônus. Então, independente de você ter um mentor ou conquistar os seus bônus pelos seus resultados,
qualquer pessoa que se inscrever na Binômio na Stockit tem esses bônus, tá? Isso é fixo. Isso significa que você consegue sempre estar com uma margenzinha à frente, já um percentual à frente aí. Na outra plataforma, nós não temos esse bônus fixo, nem sempre vai ter, só se você tiver um código de um mentor. Aqui você tem essa facilidade de ter até 70% a depender do valor que você deposita, ok? Aqui está a verificação da conta. Você é livre para fazer o depósito, negociar e sacar o fundo sem a verificação. No entanto, quando você solicitar um saque na sua conta, o processo de verificação será acionado. Uma vez que você recebe a notificação, solicitando a verificação, os saques serão temporariamente restritos, mas você pode continuar as negociações e depositando os fundos. Ao completar o processo de verificação, pode voltar a retirar os fundos. A ótima notícia é que nosso processo de verificação leva menos de 10 minutos para ser concluída. O que é essa verificação? O envio de documento. Identidade, frente e verso. Aí eles vão validar o seu documento. Tem uma forma de você enviar, JPEG, não pode ter nenhum tipo de sombra, rasgado, etc. Aí você pode mandar passaporte, identidade e carteira de motorista. Esse processo leva menos de 10 minutos para verificar, tá? Então, você pode depositar, você pode negociar, você pode fazer tudo, mas na hora do saque, eles vão pedir a verificação, você envia a verificação, 10 minutos depois, sua conta está verificada. Aqui são os depósitos de fundos, eu já falei sobre eles. Aqui está, porque eu não recebo o fundo logo após enviar uma solicitação de saque, tá? Então, o que significa? Dentro da Binomo e da Stockit, eles fazem uma seleção de pessoas através de níveis. Então, a gente tem um padrão, o Gold, o VIP e o Prestige. Então, quando a pessoa faz uma solicitação, ao fazer a solicitação de saque, ele precisa ser primeiro autorizado pela nossa equipe de suporte, que é através da verificação que a gente falou. Durante esse procedimento, depende do status da sua conta. Embora esteja sempre tentando minimizar esse tempo, sempre que possível, lembre-se de que, uma vez submetida a solicitação de saque, ele não pode ser revogado. O que significa? O negociante que está no status padrão, que é onde vocês vão começar, pode ter que esperar até 3 dias úteis do saque. O negociante que estiver no Gold, ele só espera 24 horas. E o negociante que estiver no status VIP, ele é até 4 horas o saque para cair na conta. E essa é uma das maiores vantagens para quem negocia e precisa fazer alguns tipos de operações. Por quê? Porque o saque é diário, então você pode fazer uma operação, saque de manhã, recebe o dinheiro, já pode fazer um novo processo, uma nova situação no mesmo dia. Nas outras plataformas que a gente utiliza, como a Casa Trader, o saque pode levar até 5 dias úteis. Então, Casa Trader, saque até 5 dias úteis. Binômio Stockit, 3 dias no padrão, mas normalmente não passa de 24 horas. Eu nunca vi alguém esperar 3 dias para cair um saque na Binômio na Stockit. E quando você se torna VIP, você tem aí no máximo 4 horas, a plataforma é obrigado a te pagar. Tá claro isso aqui? Sim. Muito bem. Se a conta não estiver verificada, essa duração pode prolongar para acelerar a aprovação da sua solicitação. Certifique-se que você não tem bônus ativo. Isso significa que se o bônus estiver ativo e você não tiver cumprido as regras ainda, você não pode efetivar o saque. Na frente eu vou explicar a regra do bônus. A aprovação da sua conta, da sua solicitação de saque, nos encaminhados para o nosso provedor, do servidor de pagamento, porque é através de terceirizadas. O provedor de pagamento geralmente leva entre alguns minutos a 3 dias para transferir os fundos para o seu método de pagamento. Em situações raras, devido a feriados nacionais, políticas do provedor, o pagamento e os fatores pode levar até 7 dias úteis. Se você está esperando há mais de 7 dias, por favor, entre em contato. Esses são casos excepcionais, nunca aconteceu aqui, os meus saques aqui caem em menos de 10 minutos, tá?
Aqui são possíveis possibilidades de que o saque pode não acontecer, tá? Demorar um pouco mais. Aqui está os limites mínimos e máximos de saque. A plataforma tem regras, tá? Então, o limite mínimo de saque é definido em US$ 10 ou 10 euros, ou o valor equivalente à sua moeda. Então, o limite mínimo fica entre 50 reais aí, tá? A variação do dólar, vamos arredondar para 60. Eu só posso sacar no mínimo R$ 60. O máximo, eu posso sacar no máximo US$ 3.000. Isso significa R$ 15.000 por dia, ou um total de US$ 10.000 por semana. O equivalente à nossa moeda seria R$ 50.000 por semana. E por mês, você só pode sacar US$ 40.000, o que dá uma média de R$ 200.000 por mês, ok? Vamos falar um pouco sobre isso aqui? Ingrid, isso é regra da plataforma ou isso é regra... Ai, caralho. Isso foi olhar sua operacional. Isso é regra da plataforma ou isso é regra do nosso país? Isso é regra do nosso país, tá? Existe um limite, porque como nós operamos e o nosso pagamento e os nossos depósitos é através de terceirizadas, tá? Então, no nosso país, a movimentação mensal por CPF através de terceirizadas por regras da CVM e não da plataforma é de 200.000 mensal em saque. Então, isso significa que essa regra aplica-se para todas as plataformas que necessitam de terceirizadas, ou seja, toda e qualquer plataforma de opções binárias utiliza terceirizada para pagamento. Quando você for fazer o depósito, não vai aparecer o nome da plataforma, vai aparecer o nome da intermediadora, ok? Então, essa é uma regra para todas as plataformas. Você só vai encontrar isso explícito na StockIt e na Binomo. E nas outras plataformas a gente não vai encontrar isso explícito, porque muitos nem sabiam. E a Binomo e a StockIt, inclusive, agregaram essa informação, porque eu levei a informação, porque eu comecei, meus saques são maiores que isso. E aí nós tivemos alguns problemas, porque o meu saque voltava e a gente não sabia por que voltava. Ok? E aí, baseado em bastante tentativa e estudo e visto daqui, eu entendi que não era um erro nem da intermediadora e nem da plataforma. Era o meu CPF. Então, quando virava o mês, eu podia voltar aos meus saques normais. Então, algumas vezes, vocês vão tentar sacar valores inteiros, como, por exemplo, na IKEA, Xnova e a Casa Trader, ela deixa com que você saque um valor maior. Porém, como essas plataformas não são brasileiras, elas não entendem de todas as regras do Brasil, da CVM, o que eu acho um erro, porque deveria, já que atua aqui, pelo menos o básico. Mas elas não entendem. Então, por diversas vezes, eu fiquei com um saque de 80.000, 100.000, preso nas plataformas. Nem a plataforma, nem intermediador e nem eu sabia entender por que que não estava eu recebendo. Até que depois, através de muita pesquisa, reclamação, e ir no Banco Central pessoalmente, foi que eu obtive essas regras da CVM. Então, isso não é uma regra da plataforma, é uma regra geral, e nem todas as plataformas falam sobre essa regra. Essas regras, inclusive, colocadas aqui pela StockIt e a Binomo, foi depois de um grande processo de conversa meu com eles através desse problema. Eu até estranhei bastante, porque é uma coisa extremamente interessante, a Dani é prova disso, me viu falar algumas vezes com ela. E como a plataforma não sabia e não passava por isso, e inclusive o Alexander da Equioption e da Exnova falou para mim, pediu desculpas, falaram que não sabia sobre isso, porque não existe um trader no Brasil que saca mais de 200.000 por mês. Eu era a única que fazia isso. Então, eles não tinham noção dessa regra, porque não existia um trader no Brasil que sacava mais de 200.000 mês. Isso tem uns 2, 3 anos atrás. Não foi isso, Dani? Dani, tá entre nós ou já dormiu?
O Dani não tá mais entre nós. Não, tô sim. Hum. E aí eu levei o maior susto, saí correndo em casa, não foi Dani, falando, Dani, olha essa informação. Não existe trader no Brasil que saca o tipo de os valores que eu saco. Né? Não é à toa que eu sou a primeira mundial, mas os meus valores ultrapassam esses 200 mil. Tanto que hoje eu opero a minha conta, a conta da Dani e mais umas duas contas a mais aí por causa desse limite. E exatamente por causa desse limite que eu também criei o COP, né? Porque quando eu tenho COP e minhas operações estão replicadas na conta de terceiros, o que que acontece com isso? Eu sou a pessoa que posso sacar na conta de várias pessoas agora. Então, meu limite ele ficou bem amplo, porque eu saco na minha e saco nas contas do COP. Daí surgiu a ideia do COP. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Gente, por favor, tirem essas dúvidas, porque é muito importante para o gerenciamento e planejamento e decisão de qual plataforma usar. Ô, Ingrid, e se eu usar uma conta estrangeira para sacar no meu mesmo CPF meu? Você não tem conta estrangeira, você fala carteira eletrônica? É, Tipo Neteller, Skrill, Advcash. isso. Aí você pode sacar, mas aí você tem que lembrar o seguinte: para você dar baixa dessas carteiras para o Brasil, você usa a intermediadora. Então acaba dando no mesmo. Entendi. Entendeu? Por exemplo, Hum. eu tenho Neteller. Só que a Neteller, ela é utilizada através de intermediadora, certo? Sim, E aí, na hora que você for dar baixa da Neteller para o seu banco no Brasil, primeiro que você já perde mais uma taxa, né? Mais um percentual. E ela é por intermediadora. Então, na hora que você faz isso, significa que você vai ter problemas aí na hora de sacar do mesmo jeito, por causa do valor. sim. Mas se Então, for não para usar sei. o dinheiro lá, fica mais tranquilo também, né? Ah? Se for para usar o dinheiro lá, também fica mais tranquilo, né? Para usar o dinheiro lá, você pode usar. Tem uma Nômade que eu gosto bastante, que você pode usar lá e aqui, né? Você pode Tem a... usar a Nômade através do cartão, né? No Brasil mesmo. Então, vale Sim, a sim. pena, tem algumas coisas assim. E também, por exemplo, vamos lá, você é casado aí com a Beatriz. Então, na hora que você vai fazer o saque, Planetelli, por exemplo, Beatriz, eu ultrapassei os 200 mil esse mês, né? Eu posso Sim, sacar ali para uma carteira eletrônica. A Beatriz não ultrapassou os 200 mil desse mês. Então, o que que você faz? Você transfere para a carteira eletrônica, da carteira eletrônica você transfere para a carteira eletrônica da Beatriz, e a Beatriz dá baixa no dinheiro. entendi. Entendeu? Aí você pode usar aí um, um jogo de cintura para essas plataformas. Dá uma brincada aí, Sim, ludibriar, né? Então, quando eu quero, eu transfiro para Dani, e da Dani eu transfiro, dou baixa, e da baixa a Dani transfere para mim via Pix, tá? Então, tem algumas regrinhas aí que a gente pode seguir para burlar quando vocês chegarem nesse processo, ok? Ok. Aqui são as regras para que a gente se torne Gold, VIP, Prestige e o que muda a cada posição dessa que a gente acessa aí ao mercado. E uma coisa extremamente importante que vocês observem, por isso que é bom anotar, esse PDFzinho eu vou mandar para vocês, tá? Serve para Binômio e para Stokit, mas uma das coisas extremamente importantes para vocês observarem algumas colocações. Por exemplo, para obter o estado Gold, eu preciso depositar uma soma acumulativa, uma soma acumulativa de $500. Isso significa R$ 2.500, tá? Eu não depositei 2.500, eu já estou no Gold. E quais são os meus benefícios do Gold? Eu tenho 13 ativos adicionais a mais, a aprovação rápida da solicitação em saque, que passa a ser por 24 horas ou menos.
Maior lucro durante o happy hour, quando as suas previsões estiverem corretas. Isso significa que lá o meu payout é de 84, 85, mas no happy hour vai para 90, 95. Tem uns horários específicos deles, nos avisa, normalmente horário de almoço e às 18 horas. É 5% do cashback com a compensação de perdas semanais. Isso é extremamente interessante quando a gente fala, por exemplo, da mesa operatória. Nós vamos ter aí 36 contas realizando um depósito. Dessas 36 contas, apenas uma vai ser vencedora. Então, 35 contas vai receber 5% do valor da perda semanal. Então, isso faz com que aquela rodada que foi feita durante uma semana traz para a gente um percentual de lucro maior, porque as contas perdedoras vão ter aí 5% de retorno do cashback, ok? Tá claro isso? Sim. Esse retorno do cashback, eu não preciso realizar a movimentação, absolutamente nada. Eu simplesmente recebo no domingo às 21 horas ou até segunda-feira, meio-dia, e posso realizar o saque ou manter as minhas operações em cima desse valor, tá? Ele já é 100% liberado para saque ou para qualquer outra atividade que você queira fazer. E a entrada em torneios exclusivos, o que também traz uma vantagem muito grande para a gente, porque são aqueles torneios que pagam muito. Então, você pode entrar neles se você tem um grupo de pessoas, familiares, amigos, ou até o nosso grupo aqui. E as pessoas já estão nessa posição. As entradas nos torneios são gratuitas. Isso significa que a gente pode rodar a mesa no próprio torneio e receber o prêmio do torneio sem gastar nenhum centavo de nenhum participante, tá? Simplesmente através das contas que já são VIPs, Gold, ok? Ok. Vamos lá. Para eu me tornar VIP, eu preciso ter um depósito acumulativo. Quando ele fala acumulativo, é dentro de 30 dias, tá, gente? Então, em 30 dias, se eu depositei 1.000, 2, 3, 4, então é acumulativo. De 5.000, de $1.000, ou seja, 5.000 reais no valor da nossa moeda. Ingrid, Oi, no caso é acumulativa mensal. Então, por exemplo, mensal. se eu depositei o valor no mês, aí eu fiquei com a conta no Gold, por exemplo. Aí no outro mês eu depositei abaixo do valor. Aí ele desce para o padrão? Então, na verdade, funciona assim. Na verdade, funciona assim. Eu estou no meu momento Gold, né? Quando eu me mantenho no Gold, no mês seguinte eu estou no Gold, continuo no Gold. Eu vou mostrar ali mais ou menos como funciona. Aí ele vai te dar o valor de diferença que teoricamente você tem que depositar. Se eu não depositar, então isso inclusive entra no planejamento, tá? Eu vou descendo, mesmo que eu tenha lá na minha banca, tenho 200 mil, mas eu posso não ser prestígio. Por quê? Porque o cara não se atentou a sacar 15 e redepositar para poder continuar no VIP, entendeu? Então, você tem que se atentar a esse planejamento para se manter sempre no VIP. Então, ele vai te colocar a diferença no mês seguinte, porque você no mês seguinte vai se manter Gold, para que você possa depositar e chegar aí no VIP, tá? E assim sucessivamente. Tá bom. Tá respondido? Sim, sim. Ok. E aqui a gente tem algumas vantagens, e são vantagens extremamente importantes, principalmente para o que a gente aprende. Aqui vocês criam uma independência muito grande de algum trader ou bônus e assim sucessivamente, tá? Você tem um gerente pessoal dedicado para te fornecer assistência, então você pode solicitar no chat, quero falar com o meu gerente. Num dia, no outro dia, esse gerente vai te ligar. E aí ele te dá vários tipos de premiações, possibilidades, bônus de 100, 200 e 300%. No VIP, a oportunidade de bônus de depósito de até 200%. Negociação sem risco. O que é negociação sem risco? Ele vai te dar lá 20 operações de R$ 100, tá? Você vai entrar com R$ 100. É como se fosse uma conta de treinamento, não é sua, né? Aí eu ganhei, ele vai me dar o 100 mais o lucro. Eu perdi, ele só tira uma oportunidade ali da conta. Então, eu não mexo no meu capital, tá?
O que eu acertar, vai o 100 mais o lucro. No caso, 185 já soma no meu saldo, tá? Se eu perder, eu perco 100 em uma tentativa. Só que esse 100 não é meu, chama negociação sem risco, tá? É uma negociação, é como se fosse uma conta de treinamento que ele vai te dar ali 20 tentativas de 100, o que você ganhar é seu e o que você perder não somatiza na sua conta. Ficou claro que é negociação sem risco? Eu acho que sim. Todo mundo entendeu? Gente, se vocês não entenderem, tudo isso que eu estou falando para vocês são oportunidades da plataforma. Se vocês não entenderem, a oportunidade vai passar em branco, porque não entendeu. Essa negociação em risco, então, é. Calma, repete. Minha cabeça já tá Vou bugada. repetir. Vamos lá. Possivelmente, a cada 10 dias, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, você pede o seu gerente, ele vai entrar em contato com você. E aí ele vai dizer o que você tem disponível de bônus na plataforma. Ele vai dizer, ó, você tem um bônus de 300%, um de 200%, negociação sem risco. Ok? Ok. Beleza. Aí você fala, eu quero negociação sem risco, sempre. Essa negociação sem risco vai vir lá. No meu caso, normalmente vem 100, R$ 200 por negociação. Ele vai aparecer na tela para mim assim. Você tem 20 operações de R$ 100 para executar. Aí eu vou pegar e vou fazer 20 operações separadas, e essas operações é de 1 minuto. Então eu vou clicar lá, R$ 100 para cima. Ganhei, vai entrar os 100 mais os 85 de lucro. Então eu vai somar na minha conta R$ 185 no meu saldo. E isso eu posso sacar assim que eu terminar a operação, tá? E aí eu gastei uma operação, dá 100, eu tenho agora 19, porque uma eu já fiz. Eu vou para a segunda, coloco R$ 100, que só pode R$ 100. Perdi a operação. Eu perdi os R$ 100 em uma tentativa. Vou para a terceira tentativa. Acertei os R$ 100 de novo. Soma mais 185, o 100 mais o lucro da operação. E assim sucessivamente, de forma gratuita. É uma bonificação que a plataforma te dá. O que você acertar na operação é seu, e o que você errar, você não perde do seu saldo. Perde da tentativa que ele te deu. Ficou claro agora, Beatriz? Sim, sim. Ficou claro para todo mundo? Então, é Sim. importante que eu realize depósito acima de 5.000. É importante porque eu tenho vários benefícios, tá? Para a semana ou para o mês seguinte. Eu viro VIP, eu tenho um gerente que pode resolver todos os problemas que eu tiver na plataforma, me orientar e resolver meus problemas. Ele vai me ligar, eu vou poder falar com alguém, né? Eu vou ter 12 ativos VIP, que só os VIPs têm. Eu vou ter saque em 4 horas. Então, eu realizei um saque agora, no máximo 4 horas eles têm que me pagar. Eu vou ter bônus de 200% semanal, tá? Esse bônus é semanal, você liga para o gerente te libera o bônus quando você for fazer o depósito de 200%. E vou ter negociação sem risco e bônus mensais com base na sua atividade de negociação, tem outras premiações a mais. Isso vai depender das suas negociações, quanto você está movimentando dentro da plataforma, tá? E depois a gente tem lucratividade aprimorada durante o happy hour e quando as suas precisões estiverem corretas. Esse daí é o aumento do payout, que normalmente fica 85, quando você já é VIP, é 86, e aí nesses momentos você pode chegar até 95% na hora da operação. Aquele cashback que nós falamos lá atrás, eles eram de 5%, agora eles são de 10%. Isso significa que se eu tenho 36 contas e depositei R$ 1.000 em cada conta para fazer uma operação em grupo e só uma conta ganhou, as contas perdedoras, ou seja, 35 contas, vão ganhar aí R$ 100 de retorno no cashback, que é os 10%, certo? Isso significa aí um aumento de R$ 3.500 no faturamento do resultado final de uma mesa ou de alguma operação que a gente tiver. Esse retorno que é feito na segunda-feira é só efetivar o saque e repartir pelo resto do grupo, que a gente tem esse percentual aí já garantido, porque são as contas que perderam a operação, tá?
Então, olha a quantidade de oportunidade que a Binômio e a Stoquitia nos trazem para as operações que a gente vai fazer, inclusive no individual também. Caso a gente tenha perca, a gente consegue receber um percentual disso de volta, e nesse percentual a gente pode correr atrás e buscar aí o que foi perdido, né? E dentro das operações, se a gente não perder e fizer aí uma operação em grupo, a gente consegue receber um percentual, tá, desse valor, aumentando a margem de lucro que nós temos. E também o bônus, que agora convencional é de 100%, inclusive o código que eu passo para vocês aqui na Binômio na Stockit é de 100%, e aí vocês podem chegar, inclusive, a 200%, 300%, quando vocês chegam na margem aí dos VIPs da plataforma, ok? Participação em torneios, que é extremamente importante, porque a gente entra no torneio de graça e também conseguimos arrancar de lá mais um dinheiro sem precisar investir nada. E o seguro de investimento, que na verdade eu quase não uso, não gosto muito, mas é a mesma coisa de você operar, você ter um valor lá. Eu tenho um saldo de 20 mil, eles vão dizer, Ingrid, 2 mil você pode operar. Se você perder, os seus 2 mil volta para conta. Se você ganhar, volta os 2 mil mais o lucro. Então, eu posso fazer uma operação sem ter risco de perda nenhuma, tá? E aí, esse valor é determinado pela plataforma de acordo às minhas movimentações aí no gráfico, ok? Eles que decidem. Fala, essa semana você tem aí 10 mil reais de negociação de seguro de investimento. Aí você pode operar 10 mil reais seus, se você perder os 10 mil, volta para sua conta. Se você ganhar, volta os 10 mil mais o lucro. Tá claro para todo mundo isso? Sim. Ninguém tem dúvida? É assustador uma turma com 11 pessoas e ninguém sentir dúvida de absolutamente nada de uma coisa tão nova. Isso é uma oportunidade, é o cavalo branco. Se vocês não entenderem, vai passar. E vocês não vão saber utilizar isso. Quais são os fatores de alavancagem referente aos bônus? O fator de alavancagem é um multiplicador usado no cálculo do volume de negociação. Toda vez que você recebe um bônus, ele existe uma meta, uma regra, um desafio, sei lá como querem chamar, que você precisa seguir para poder desbloquear o valor que você recebeu, seja de 100, de 20, de 30, de 40, de 70, igual vocês viram ali no início do depósito, seja através do meu bônus, ou seja através do seu próprio bônus pessoal, vindo aí através da plataforma, pela sua colocação VIP e assim sucessivamente, tá? Então, quando você tem um depósito, tá? Específico, se não for específico, o fator de alavancagem é 35 para o bônus que for inferior a 50%. Vamos lá. Eu vou fazer um depósito e vou ganhar um bônus 40% do valor que eu depositei. É menor do que 50%, correto? Então, isso vai ser multiplicado por 35 vezes. Eu depositei 1.000 e ganhei 400, eu vou pegar 400 e vou multiplicar por 35 vezes, tá? Então, vamos lá. Ganhei 400, vou multiplicar por 35 vezes, que é o meu fator de alavancagem, porque é menor do que 50%. Significa que quando eu fizer uma movimentação entre ganhos e perdas de 14 mil reais, esses 14 mil, eu bati a movimentação, não é saldo, é movimentação. Operei 10, ganhei, movimentei 10. Operei 10, perdi. Operei 20, ganhei. Agora eu movimentei 10 mais 20, 30 com os 10 anterior, 40 reais já está movimentado dos 14 que eu preciso movimentar para poder bater o bônus. Aí, quando eu alcançar essa movimentação, que é chamado alavancagem multiplicador do cálculo de volume de negociação, ou seja, volume de negociação, eu posso sacar o meu dinheiro todo, o lucro com que eu ganhei e o que eu depositei, tá? Baseado nas regras do limite diário. Então, quando esse fator é menor do que 50%, é 35 vezes o valor que eu ganhei, não é o valor que eu depositei, tá? É o valor que eu ganhei. Quando isso é acima de 50%, eu multiplico 40 vezes o valor que eu ganhei. Então, se eu ganhei 100%, peguei 1.000, ganhei 1.000, eu vou pegar 1.000 e multiplicar por 40. Então, eu tenho que fazer um volume de negociação
de 40 mil para que o saque seja liberado, para que eu possa sacar. Ficou claro? Oi, dizer, eu tive um pouco de dúvida, não entendi quase nada nessa parte agora. Vamos lá. Nós não temos o bônus, que a gente pode ganhar ele de diversas formas. Eu posso ganhar ele através dos meus depósitos lá atrás, que a própria plataforma me dá, que é garantido, correto? E Correto, posso ganhar esse bônus também através do código da professora. E posso ganhar esse bônus porque minha conta é VIP e meu gerente me deu o bônus, correto? correto. Se esse bônus for menor que 50, eu vou multiplicar o que eu ganhei da plataforma, o valor que eu ganhei, por 35 vezes, para saber o volume de movimentação que eu tenho que fazer para poder sacar. Exemplo, depositei R$ 1.000, ganhei 40%. Desses 40% não seria R$ 400 em cima do 1.000? Sim, 40 não é menor do que 50? sim, Então, nesse caso, eu tenho que multiplicar por 35. Então, eu teria que fazer 14 mil em volume de negociação, não de saldo. Entre ganhos e perdas, eu tenho que bater 14 mil de negociação. Aí fica liberado para saque, correto? correto. Entendeu? Quando o meu bônus é acima de 50%, o que eu ganhei, eu preciso multiplicar por 40 vezes. E aí o resultado é o volume de negociação que eu tenho que fazer para que eu possa sacar aquele montante que foi o meu resultado final. Entendeu agora? Ah, agora eu entendi. Certeza? Senão eu Sim, repito agora. de novo. Não, agora eu entendi. É que eu não, acho que não tinha prestado muita atenção no começo. Ok. Todo mundo entendeu? Sim. Esse sim saiu fraco. Ou é fome, sono, ou não entendeu. É o sono mesmo. Ah, bom. Cansaço. Vamos lá. Aqui ele dá mais um exemplo, tá? Sobre a questão desses fatores de multiplicação, que é o que eu acabei de explicar. E aqui ele diz que tipos de bônus nós temos, tá? Temos o bônus de boas-vindas. Esse está disponível uma vez que você confirma o seu e-mail após o registro dentro da plataforma. Ele aumenta qualquer investimento em 50%, qualquer valor. Então, observe, lembre que R$ 250 você tem só 20% de bônus quando você deposita. Então, no bônus de boas-vindas, que é o seu primeiro depósito, ele te dá 50% em cima de qualquer valor. Mas, pelo amor de Deus, isso é só uma vez que você vai ganhar 50%, até que você chegue lá nos VIP e assim sucessivamente, no Prestige. Então, não vai me depositar R$ 50, R$ 30. Planeja antes, porque você só tem uma vez 50%, tá? Assim, você não vai ter nada, é um bônus de boas-vindas. Então, pensa muito antes de fazer um depósito para não perder a oportunidade. Raciocina. Muitas vezes esses bônus está chegando a 100%, tá? No valor de depósito do primeiro depósito. Então, por favor, pensem. Bônus de depósito. Esse é fornecido quando você faz um depósito. O valor do bônus varia dependendo do tamanho do depósito, que é aquele bônus que eu coloquei, 250, 20%, R$ 500, 30%, e assim sucessivamente, lá do início. Cada depósito que você fizer, você também tem um bônus por depósito. Cupom ou código promocional, esse é o que eu vou dar para vocês, tá? Ou gerente pessoal, que quando vocês forem VIP, Prestige e assim sucessivamente. Ou quando vocês for, eles chamam de apadrinhado ou amadrinhada por alguém que esteja acima de vocês e tenham códigos promocionais, ou você compra de algum trader que vende. Então, aí são os códigos que eu dou. Bônus sem depósito, seria aquele bônus lá da negociação sem risco, né? Que é você ganha um valor específico. Esse é um valor fixo de fundos de bônus que pode ser acreditado diretamente em uma conta real sem a necessidade de nenhum depósito, baseada na negociação sem risco, que é a mesma coisa. Esses são os determinados números de negociação com um valor de investimento pré-definido. A negociação sem risco são típicas dadas aos traders no status VIPs por gerente pessoal e de conta pessoal, que é o que eu expliquei, tá?
Aqui são as colocações que cada conta pode ter. Quando vocês iniciam, vocês estão no free. Depois você passa para o status standard, que é esse aqui de R$ 50 de depósito. Depois você vai para o Gold, que é R$ 2.500 de depósito. Depois você vai para o VIP, que é acima de R$ 5.000 de depósito. E depois para o Platino, que é acima de R$ 4.868 em depósito. Ok? Aqui são os benefícios que você tem, tá? São os benefícios que você tem. Quais são esses benefícios? São os torneios que a gente tem ali, os ativos, os torneios que nós temos, cada um deles numa respectiva. No Golden, você tem aí, vamos lá, no Standard você tem depósito com bônus de 100%, no Gold você tem de 150, no VIP 200 e no Prestige nós temos aí até 300%, ok? Porcentagem aqui na rentabilidade de 85%, 90% e 90%. Happy Hour, nós temos aí que são os aumentos das rentabilidades. Os cashbacks, que chegam em 5%, 10% e 10%, ok? São os cashbacks. O seguro, que nós temos no VIP e no Platino. Gerente pessoal, nós temos no VIP e no Platino, sendo que no Platino, que é o último, né? Nós temos alta prioridade. Prêmios, a gente tem no VIP e no Platino. Negociações sem risco, somente no VIP e no Platino. Cashback Plus de 5%. O que significa Cashback Plus? É 5% da perda do valor total do teu mês, tá? Chegou no final do mês ali, eles vão te dar 5% a mais no Cashback Plus das perdas que você tem. Então, quando essas contas são separadas, por exemplo, para a rodada da mesa, proprietária ou operatória, no dia 30 ou 31, nós recebemos também 5% do valor total. Então, idealiza que quando as contas elas realizam as operações no decorrer de 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, até 5 vezes por mês, dentro das operações aí da mesa operatória, no final do mês, se as contas, óbvio, né? Nós não temos 36 contas ganhadoras, nós vamos ter no máximo 8, às vezes até a mesma. Quando isso ocorre, as outras contas, além de receber ali os 5% e os 10%, quando ela é platino, ela também vai receber aí o cashback plus de 5% no final do mês, o que aumenta ainda mais a fonte lucrativa quando você tem uma organização de contas realizando operacionais, ok? Tá claro isso? E qual vantagem da sua conta participar de uma mesa operatória? Você vai ter depósitos semanais na sua conta, às vezes até 2, 3 depósitos semanais. Isso significa que você vai chegar rapidamente no prestígio, porque vai estar havendo depósito nas suas contas, né? Então, você também chega rapidamente aí no prestígio, ok? Alguma dúvida até aqui? Esses depósitos da mesa, eles contam naquele aquela quantidade mínima que precisa para manter no. Conta, porque é depósito, né? A plataforma não sabe se você está depositando para a mesa ou se você está depositando para operar. Então, conta. A gente vai fazer uma rodada de 150 mil, esse 150 mil vai ser dividido em 36 contas. Então, se você roda 2, 3 mesas dessa, possivelmente você já chega nos valores necessários, tá? Uhum. Então, conta sim. E é isso. Essa aqui são as regras da Binomo e StockIt. Qual a diferença dessa para a Casa Trader, que é outra plataforma que a gente opera? E uma coisa importantíssima para vocês guardarem aí na cabeça, tá? Muito
importante que vocês guardem isso na cabeça, tá? O Vitor até perguntou: existe um limite de tempo para atingir esse volume de negociação? Na Binomo e na Stockit, Vitor, não existe tempo. Então, eu posso fazer essa movimentação no tempo que eu quiser. Então, preste atenção nessa informação. Binomo e Stockit, eu posso fazer essa movimentação no tempo que eu quiser. Quando eu bater, independente do tempo, que seja um dia, um mês ou um ano, aí o meu saldo está liberado. Então, se eu vou fazer operações para longo prazo, sem me arriscar de 15, 30, 40, 50% por mês, é importante que eu utilize a Binomo e a Stockit. Porque a Casa Trader, apesar de ela nos dar um percentual maior no meu bônus, que é de 500% no depósito, nós temos 30 dias para efetivar essas operações. Se eu não alcançar no prazo de 30 dias, eles me retiram bônus e todo o lucro que eu gerei em cima do bônus, tá? Então, isso pode, inclusive, zerar o meu saldo, esse cálculo que eles fazem. Então, eu preciso utilizar o bônus de 500%, porém, todavia, eu preciso me expor um pouco mais no gráfico, porque senão eu não vou chegar nos meus, na movimentação necessária para atingir. E qual é a regra dessa movimentação na Casa Trader? Aí vem a brincadeira, tá? Os meus códigos, os meus bônus, ele está ligado a 40 vezes ao valor que você ganhou. Mas observe, tá? Eu vou depositar R$ 1.000 na plataforma. Dos R$ 1.000, eu vou ganhar mais 5, tá? Porque é 500%. Eu vou ganhar mais 5. Então, eu vou ter R$ 5.000 de bônus. Eu vou multiplicar isso por 40. Significa que eu tenho que fazer 200 mil em movimentação com R$ 6.000 de banca. Então, isso vai me levar a ter que fazer entre 6 a 10% por dia ou me aventurar no gráfico com 7, 6, no máximo 8 galhos dentro do operacional para que essa movimentação chegue e depois aplicar algumas estratégias mais de risco, como, por exemplo, a blitz de 5 segundos, como algumas operações de vela a vela. Eu criei algumas estratégias para que a gente pudesse desbloquear esse bônus aí, até mesmo em um dia. Porém, elas têm uma volatilidade e um risco maior. Não é garantido que você saia com um lucro total. Mas como também, aí vem os prós e os contras, o bônus é de 500%, ainda que você perde 50% da sua banca, você ainda ficaria com R$ 3.000. Significa que você depositou 1.000, foi para 6, perdeu metade, está com 3, ainda assim você termina com 200% do lucro. Então, olha o quanto é importante vocês aprenderem a gerenciar e a planejar o volume de dinheiro que vocês têm, o tempo que vocês têm e agora também tem que planejar e gerenciar a movimentação do bônus. E vai ter que ligar tudo isso às estratégias que eu vou passar para vocês para entender qual é a melhor para poder fazer esse tipo de operação e qual seria a melhor plataforma para estar utilizando aí relacionado aos bônus, né? Qual é a melhor ferramenta devido aos bônus e às regras e ao prazo de desbloqueio. Tá claro, Vitor Moura? O tempo de negociação, Binomo e Stockit não temos prazo e dentro da Casa Trade nós temos um prazo de 30 dias, ok? Passou dos 30 dias, não bati a movimentação, minha conta pode zerar. Tá claro para todo mundo? Sim. Então, olha o quanto é importante gerenciar e planejar e entender as nossas ferramentas.
Essas ferramentas, elas têm várias oportunidades, que se vocês não souberem utilizar e planejar isso, vocês estão numa mentoria em grupo. Então, é importante entender e fazer seu próprio gerenciamento e planejamento. Diferente de quem está numa mentoria individual, porque esse planejamento e gerenciamento, normalmente eu ensino a pessoa a pensar e faço junto com ela, tá? Aqui eu vou ensinar as regras, mas existe uma parte individual de vocês, como, por exemplo, eu não posso gerir uma ideia global para vocês, porque tem gente que tem o dia disponível, tem gente que não tem 1, 2 horas para operar, tem gente que precisa de um dinheiro para sobreviver, já vai ser uma renda, tem gente que quer fazer disso uma poupança, então existe uma diferença gigantesca em cada operação. E tem gente, inclusive, que quer utilizar as duas regras. Eu quero operar aqui a minha poupança, que eu vou fazer, em vez de eu fazer a minha aplicação. Lembra que eu disse que eu uso uma conta dessa para gerir as minhas despesas de saúde, plano de saúde, carro e assim sucessivamente? Então, essa eu não tenho pressa. Eu entro lá, faço 2%, 1% por dia e saio fora, para render mais do que o banco me rende. Então, eu decidi pegar a Stockit para gerar ali meu plano de saúde e gerar também ali o meu seguro do carro. E aí eu uso a Binomo para o meu dia a dia e eu uso a Casa Trader para fazer alavancagem porque o bônus é maior e assim sucessivamente. Mas isso é extremamente pessoal. Como vocês estão numa mentoria em grupo, vocês precisam pegar as informações, é um pouco mais difícil, mas não é impossível, e transformar essas regras para vocês, de acordo com o tempo, necessidade, capital disponível e as oportunidades que os gráficos têm. Então, eu preciso pensar, vale a pena dividir o meu saldo inicial nas contas ou vale a pena concentrar em uma conta para que eu chegue em prestígio, porque eu tenho esses benefícios e depois eu vou espalhando, vou crescendo as outras contas, vou fazendo e acontecendo. Olha a quantidade de coisa que vocês vão ter que planejar e gerenciar. Botar no papel e ver qual é a melhor possibilidade mediante a realidade de vocês, para não deixar uma oportunidade passar. As pessoas que conseguem gerenciar e planejar melhor isso, ver melhor os resultados, elas conseguem ter mais resultados com menos capital investido do que quem simplesmente foi nas coxas, como a gente costuma dizer, depositou e perdeu oportunidades dadas aí pelo gráfico, de negociações sem riscos, de cashbacks, de possibilidade de entrada em torneios gratuito, de uma série de coisas que a plataforma te dá de oportunidade. Cada item desse, cada plataforma tem as suas oportunidades, seus benefícios, seus prós e os contras. E às vezes o que é contra para mim é pró para alguém, né? Porque vai depender da realidade desse alguém, de tempo, de análise, de todas as questões com qual ela tem que tomar de decisões. Então, tem gente que tem 1 hora por dia. Colocar isso na Casa Trader é possível? É, mas ela precisa planejar qual estratégia ela vai utilizar para que em 1 hora por dia, ao chegar em 30 dias, ela vai conseguir bater a movimentação dela. Ponto. Isso ela precisa fazer. Agora, ela vai fazer, ela tem o dia inteiro, vive para isso. Então, ela pode utilizar, inclusive, todas as plataformas, cada plataforma dentro do seu período operacional. Agora, eu não tenho esse tempo ocioso, mas tenho 3 horas por dia. Eu prefiro crescer o meu nome, né, a minha conta ali, porque eu quero usar os benefícios dos bônus mensalmente em uma plataforma e depois passar para as outras. Olha o quanto de coisa vocês precisam avaliar. Então, era extremamente importante que vocês gerenciem e planejem e realmente ative essa curiosidade de pesquisar as coisas, porque senão vocês vão deixar as primeiras oportunidades passar assim, ó, sem nem ver. Simplesmente porque não parou para fazer uma análise, uma coisa mais precisa. E uma coisa está ligada à outra. Se a gente começa uma coisa, vocês não entendem, e passa por cima, vai dar B.O. Porque lá na frente vai ter que voltar aqui para tentar entender o que está acontecendo aqui. Mais uma vez, lembrando para vocês, isso é profissão para milionário. E ninguém fica milionário nas coxas, tá? Tem que tirar um tempo
para sentar, para olhar, para fazer, para pensar, para tomar a melhor decisão, não somente na hora de produzir, não somente na hora de gastar, mas o melhor caminho a seguir mediante as oportunidades que se tem na mão para que possa evoluir, tá? Qualquer coisa que a gente pensa pode ajudar. Por exemplo, eu tenho 10 mil reais para investir. Eu vou colocar 10 ao bônus de 100%, vou ganhar mais 10. Se eu depositar na plataforma os 10 e eu vou ganhar mais 10 vezes 40, eu teria que fazer uma movimentação de 400 mil. O simples fato de eu parar e pensar que eu tenho duas plataformas, a Binomo e a StockIt, eu deposito 5 em cada uma, eu vou ganhar o mesmo valor que eu ganharia, porém eu ganhei 5. Aqueles 400 mil de movimentação, como eu dividi o depósito, tá? Eu coloquei 5 em cada uma, ficou, em vez de 400 mil por mês, ou 400 mil por mês, não, na Binomio isso aqui não tem prazo, 400 mil de movimentação, eu dividi o meu bônus, né, meu saldo, então o meu bônus também foi dividido. Isso significa que em vez de 400 mil, agora eu vou fazer 200 mil. Ah, professora, mas eu tenho que operar as duas contas? É claro que não. Depois que você faz esse depósito, você vai parar e pensar, porra do gráfico só tem dois lados, ou sobe ou desce. Então, eu vou colocar uma para cima e uma para baixo e vou transferir o saldo para uma das minhas contas. Quando isso acontecer, essa conta que ganhou, eu vou seguir as operações com o mesmo saldo de banca que eu teria no início do depósito, porém, todavia, em vez de 400 mil, agora eu tenho 200 mil apenas de movimentação. É simples assim. Mas, para isso, eu preciso pensar, tá? Se eu não pensar e o coleguinha do lado pensa, eu vou ter que fazer o dobro de movimentação que ele, e o cara só porque pensou, raciocinou, gerenciou e planeja, vai fazer metade da minha movimentação, tá? E ao mesmo tempo ele acaba de utilizar aí as duas depósitos nas duas contas, e ele pode fazer isso, inclusive, mensalmente, sempre dividindo a movimentação de bônus dele pela metade. Isso a gente pode chamar, inclusive, de uma mini mesa. Se eu tenho meu marido, ele tem duas, eu tenho duas, em vez de 400, se for só duas contas, eu divido isso para 200. Se eu faço com 4 contas, eu passo esses 200 para 100 mil de movimentação com o mesmo valor de saldo que eu teria se tivesse depositado em uma conta só. Então, eu posso fazer isso também nas contas com 4 contas, e isso é a mesa operatória. Então, olha o quanto é importante calcular, gerenciar e planejar. Como vocês não estão na mentoria individual, é importante que vocês brinquem com a porra desses números para chegar nos melhores formas e possibilidades possíveis mediante a realidade de cada um. Então, não adianta eu ensinar as pessoas a fazer com 4 contas se vocês não têm 2, 3 pessoas na família dentro da mentoria, só tem um. Então, você só vai ter 2. Ah, professora, mas eu vou abrir o nome da minha esposa. Tem gente que é sozinho, ou a esposa não cede a conta, e assim sucessivamente. E eu também precisaria de 4 computadores, porque cada conta tem, aliás, 2 contas, as minhas contas eu posso usar no meu computador. A do fulano eu posso usar no mesmo computador. Então, se eu for usar 4 contas, eu preciso de 2 computadores, de preferência na hora de fazer a transação. Essas internets não pode ser a mesma dentro do operacional e também não posso estar no mesmo ID, senão a plataforma vai pegar o que eu estou fazendo e vai entender que eu estou agindo de má fé, porque eu estou mesmo. Mas se eu estiver em lugares diferentes, computador diferente, internet diferente, é apenas uma operação, tá? No meio de milhares. Agora, se tudo está compatível, tão pertinho, o endereço, o IP, a internet, aí não tem como, né? Não precisa. Então, você tem que pensar. Nesse caso, não operar várias contas. Nesse caso, você vai operar só uma, tá, ô Vitor? Porque você vai colocar uma conta contra outra. Uma vai perder, outra vai ganhar, o saldo vai ficar em uma conta só. E isso você faz em 5 minutos. Cada operação aí de 1 minuto, para não ter erro, coloca 5 minutos. Em 20 minutos, você já transfere o saldo para uma única conta. E aí você vai operar essa conta que foi a conta ganhadora. E aí, só que com 4 contas, em vez de 400 mil em movimentação, você transfere o saldo todo para uma conta, você vai ter só 100 mil reais de movimentação. Facilita. Muito. Pra caramba. Vocês nem idealizam o quanto. Então, pensar faz uma diferença no tempo, no lucro e no capital necessário para investimento. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ô, Ingrid, é que na hora que você estava Oi. falando,
Na hora que você estava falando, o áudio ficou meio ruim. E aí eu não entendi o negócio que você falou das 4 contas, porcentagens que aumentam e tal. Se você tem 10 mil, vai depositar em uma conta, você vai ganhar 10 mil multiplicando por 40 vezes se você tem que fazer 400 mil em movimentação, certo? Se Uhum. você tem 2 contas, você vai depositar 5 em cada. Você vai ganhar 5 mil em cada, você vai multiplicar por 40 vezes, vai dar 200 mil, metade da movimentação. Se você tem 4 contas, você vai depositar 2.500 em cada conta, vai ganhar 2.500 em cada uma, multiplicando assim por 40, vai dar 100 mil de movimentação em cada uma. Entendeu agora? Movimenta menos. Muito menos. Isso significa que você consegue finalizar em Mais rápido. 25% do que você teria que fazer de 100%, você faz 25% e já finaliza o que você precisava. Isso se Sim. você souber planejar, gerenciar. Viu a diferença? A informação, ela é a mesma para todos, mas somente quem para, desenha, planeja, gerencia e executa é que tem os melhores resultados. É necessário fazer isso. Como vocês não têm mentoria individual, né, como se diz, eu vou para academia e não tenho um personal, é preciso se atentar para poder fazer a coisa acontecer de uma forma mais correta, ok? Uhum. Porque aí é mais Entendi. fácil Obrigada. quando alguém faz a gestão e tudo, orienta ali a melhor possibilidade e vai mostrando para vocês isso, com certeza fica mais fácil, tá? Então, Uhum. exige um pouco mais de vocês, mas não é impossível. Tudo vai depender do que vocês vão fazer com a informação que vocês receberam.